Paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade na leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva, pura, a único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Acaia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não usamos. Deus sabe quanto usamos. Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de um anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam a boa vontade dos insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez, falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de vezes que fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite em um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como do gentio. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fios, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado? Que a indignação não me consuma?
Portanto, se devo mergulhar, prefiro que seja das coisas que me mostram como sou fraco. Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. 2 Coríntios capítulo 12. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressadas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei. Pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesses, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, embora eu nada seja. Não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que não faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade me desgastarei, gastarei tudo que tenho. Embora pareça que, quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pensem que, mesmo assim, fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Algum de vocês que lhes enviei se aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amado, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intriga, arrogâncias e desordem. Sim, temo que, ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. 2 Coríntios capítulo 13. Essa é a terceira vez que irei visitá-los.
Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado com fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas, quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem-se a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não preciso tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los, e não para destruí-los. Irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajam-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então, os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então, anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então, anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e o entregou o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Então, todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom.
somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor seu Deus lhe disse: Você será o pastor do meu povo Israel. Será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estavam com ele. Os guerreiros mais valentes com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi, junto com todo Israel. Apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aqumonita, líder dos três, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para uma batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abisai era o homem mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo de Belém, Samá de Arode, Elés de Pelom, Irá,
filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Giebá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmevete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer, de Maquerate, Aias de Pelom, Ezro, de Carmelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá, de Jatir, Jerebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder rubenita que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maca, Josafá, filho de Mitene, Uzia, de Asterote, Samá e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribá e Josavias, filho de Elnão, Itma de Boabe, Eliel e Obed, Jaaziel e Jobá. 1 Crônicas, capítulo 12. Esses foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros, habilidosos, capazes de atirar flechas com arco ou pedras com funda, tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaá, de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Ananote, Ismaías, de Gibeon, guerreiro valente, líder entre os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, de Gederá, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Arufi, Elcanã e Cias, Azereel, Joezer e Jazobeão, todos coraitas, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis como o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismanã o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados, e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos os que habitavam nos vales, nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vierem em paz para me ajudar, somos amigos. Mas se vierem para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus dos seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos os que ajudam.
pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra o sul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com ele. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com ele. Depois de discutirem, mandaram-no embora e disseram: Se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará nossa cabeça. Os homens de Manassés que nunca se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclag foram Adna, Zozabade, Gediel, Micael, Zozabade, Eliú e Ziletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram a Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia, mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Esses são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluído Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Jadoc, jovem guerreiro valente com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem a Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados. Estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Aser, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado do leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Rebuém, do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele deveria ser seu rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon e Naphtali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelha para a celebração. Houve grande alegria em toda Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se toda a comunidade de Israel e disse: Se vocês estiverem de acordo, se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus,
pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo que entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul até Lebo Amate, ao norte, para trazerem a arca de Deus que estava em Quiriat-Jearim. Davi e todo Israel foram para Balaá de Judá, também chamada de Quiriat-Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais: liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para que lhe construíssem um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres que lhe deram mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisamá, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio, Deus interrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi constou a Deus: não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás dele e os ataques perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre.
Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão, de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e seu chefe era Asaías. Do clã de Gerzon, 130, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Jadoque e Abiatar e os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Disse-lhe: vocês são o chefe das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres acompanhados por harpas, liras e címbalos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaias, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Zaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Mititias, Elifeleu, Miqunéias e os guardas das portas, Obed-edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas e tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Kenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebania, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos sacerdotes, foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregava a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim, todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Sofonias capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Sofonias quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves dos céus e os peixes do mar.
Reduzirei os perversos a montes de escombros e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles, pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros, juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. Fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O Senhor preparou o seu povo para uma grande matança e escolheu seus carrascos. Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes e os príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Sim, castigarei os que participam de cultos idólatras e enchem a casa de seus senhores de violência e engano. Naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme virá dos portões dos peixes e ressoará em todo o bairro novo da cidade. Um grande estrondo virá das colinas. Lamentem, vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Vasculharei com lamparina os cantos mais escuros de Jerusalém para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa, nem má. Por isso, seus bens serão saqueados e suas casas destruídas. Construirão casas novas, mas não habitarão nelas. Plantarão videiras, mas não beberão de seu vinho. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um grande dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas, dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Porque pecaram contra o Senhor, e eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam a terra. Sofonias capítulo 2. Reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês humildes busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Gaza e Ascalon serão abandonadas, Asdod e Ecrom demolidas. Que aflição espera vocês, filisteus, que vivem no litoral e na terra de Canaã, pois esse julgamento também é contra vocês. O Senhor os destruirá, até que não reste ninguém em seu meio. O litoral filisteu se transformará em pasto, lugar de acampamento dos pastores e de currais para os rebanhos. O remanescente da tribo de Judá se alimentará e à noite descansará nas casas abandonadas de Ascalon. Pois o Senhor seu Deus visitará seu povo e em sua bondade os restaurará. Ouvi a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, que riem do meu povo e invadem suas fronteiras. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe e Abom serão destruídas como Sodoma e Gomorra. Sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e desolação sem fim. O remanescente do meu povo saqueará e tomará sua terra. Eles receberão um castigo merecido por seu orgulho, pois zombaram do Senhor dos Exércitos. O Senhor os encherá de terror quando destruir todos os deuses da terra. Então nações de todo o mundo adorarão o Senhor.
cada uma em sua terra. Vocês, etíopes, também serão mortos por minha espada, diz o Senhor. E com sua mão ele ferirá as terras do norte e destruirá as terras de Assíria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca como um deserto. A cidade orgulhosa se tornará pasto para rebanhos e gado, e toda espécie de animal selvagem ali descansará. A coruja do deserto e o mocho se alojarão no alto de suas colinas arruinadas, e pelas janelas se ouvirá o som das aves. O entulho fechará as estradas e os painéis de cedro ficarão expostos. Essa é a cidade barulhenta, que antes vivia em segurança. Dizia com orgulho: sou a mais poderosa das cidades, não há outra igual a mim. Agora, porém, veja como ficou em ruínas, morada de animais selvagens. Todos que passarem por ela rirão de desprezo e sacudirão o punho em provocação. Sofonias, capítulo 3. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma, ela recusa toda correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam seus próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Exterminarei as nações, exterminei as nações, destruí suas torres, suas ruas ficaram desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer. Pensei, agora eles me temerão. Certamente ouvirão minhas advertências. Então não precisarei feri-los outra vez, nem destruir suas casas. Mas eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. Naquele dia vocês não precisarão se envergonhar, pois já não são rebeldes contra mim. Removerei de seu meio os orgulhosos, não haverá mais arrogância em meu santo nome. Só restarão os pobres e os humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. Os remanescentes de Israel não cometerão injustiça, não mentirão nem enganarão uns aos outros, comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, a filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos do seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se alegrará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos os que os oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia, reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e o restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Ageu, capítulo 1.
Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebe, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Ageu capítulo 2. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês lembra deste tempo em sua antiga glória? Como eles lhe parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este tempo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo tempo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e, se por acaso a roupa tocar num pão, no ensopado, em vinho, em azeite, ou qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tomar cerimonialmente impuro, Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar no cadáver e depois tocar num desses alimentos,
o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com essa nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que está acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de prensa de uva, tiravam apenas 20. Enviei refúgio, mofo e granizo para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eles façam uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Zacarias capítulo 1. Em novembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir, nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que significa esses cavalos? Eu lhe mostrarei. O anjo respondeu. O cavalheiro que estava entre as murtas explicou: eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavalheiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse: ó Senhor dos Exércitos, durante estes 70 anos tens estado irado com Jerusalém e a cidade de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão dela? E ao anjo que fala comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo disse: proclama esta mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com todas as nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltarei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também, assim diz o Senhor dos Exércitos: as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais.
O que significam estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu: estes chifres representam as nações que dispersaram, Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora, os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Zacarias capítulo 2. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde vai? Perguntei. Ele respondeu: vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. O outro anjo disse: corra e diga àquele jovem: um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros nas cidades, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor. E eu serei a glória no meio da cidade. O Senhor diz: saiam, fuja da Babilônia na terra do norte, pois eu os espalhei aos 4 ventos. Saia, povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: quem lhes fazem mal, faz mal à menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações e seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. O Senhor diz: cante e alegre-se, ó bela Sião, pois vem habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta na sua santa habitação. Zacarias capítulo 3. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que estavam ali: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que estão aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Zacarias capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço
com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: O que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em um lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Essa é a leitura de hoje, irmãos. Deus abençoe.